E aí, prontinhos? Vamos agora para a nossa aula de língua portuguesa. Isso! Hoje é dia de projeto receitas. Toda terça e quinta temos ele, não é? E o nosso desafio hoje, lá na apostila do Ler e Escrever, o nosso desafio está na página qual? Quem consegue ver? Falem para mim. 183. Muito bem. O nosso desafio é esse. Atividade 2D. Coloquem a data bem grandona aqui. Depois que terminarmos a atividade, tirar uma foto para enviar, tá bem? Muito bem. Vamos recordar um pouquinho. A aula passada do projeto Receitas, vocês tiveram que fazer uma pesquisa nos livros de 5 receitas, títulos de receitas super gostosas, não é? Para fazer aí a anotação, que vai fazer parte do nosso livro de receitas digital. E vocês também tiveram que escolher uma doce, uma salgada e realizar a leitura filmando e mandando para mim. Nossa, eu fiquei com água na boca de cada receita gostosa que vocês selecionaram. Nossa! Torta salgada, churros, coxinha, brigadeiro e aí vai. Nossa, fiquei morrendo de vontade. Vou ter que acabar fazendo algumas dessas receitas aqui em casa. Olha só. Mas vamos agora conversar um pouquinho sobre esse gênero textual. Vocês sabiam que receita é um tipo de texto? Sim! Nós já vimos parlenda, que é um gênero textual, é um tipo de texto, uma lista de compras, uma lista de brinquedo, uma lista de afazeres que a gente tem que estar ali organizando de coisas para realizar, é um texto. Poemas, outro gênero textual. Contos que a gente está vendo também na reescrita, vimos o Gato de Bota e tantas outras que a Pro já leu. Agora a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre receita. Como ele é organizado esse texto? Aliás, esse texto ele é importante? Muito importante. Se eu quero e desejo preparar uma receita, eu tenho que ir em busca desse texto para preparar, não é? E onde que esses textos se encontram? Qual é o portador dele? Qual é a casinha onde eu posso encontrar? Nos livros de receitas. Apesar que hoje receitas aparecem em um monte de lugar, até no jornal. Lembra que o jornal é um portador de textos variados, não é? Não apenas de notícias. Lembra que nós já conversamos isso também? Isso. Vamos então conversar um pouquinho sobre esse gênero textual. Ele é organizado como? Temos o título, porque é ali que eu vou saber qual é a receita que eu quero preparar. Muito bem. Depois, qual é a parte que vem da receita? Ingredientes. Ele é importante? Muito importante. Pergunte para a mamãe. Toda vez que ela vai preparar uma receita, primeiro ela olha na receita os ingredientes. Por quê? Para saber se ela já tem em casa ali disponível para ela preparar, ou se ela tem que comprar, ou se aquela receita tem algum ingrediente que ela não aprecia, ou é muito caro, então ela já deixa de lado. Entendem? Viu como essa parte da receita ela é super importante? E a outra parte, que é a terceira, nós já falamos do título, já falamos da listinha dos ingredientes, que são os produtos que vão na receita, e estamos falando agora da terceira parte, que é o modo de preparar, modo de fazer. É nessa parte que vai nos ensinar como fazer.
Se eu tenho que misturar, se eu tenho que separar, se eu tenho que juntar, se eu tenho que bater, se eu tenho que pôr no forno, se eu tenho que pôr no fogo, se eu tenho que pôr na geladeira. É toda nessa parte que tem a explicaçãozinha, isso, de como preparar, certo? E esse gênero textual, ele recebe o nome de texto instrucional, porque ele vai instruir, vai nos ensinar a fazer alguma coisa. Isso mesmo. Olha quantas coisas interessantes nós aprendemos sobre receitas. É um gênero textual, ele chama instrucional, porque vai instruir, ensinar a gente a preparar. Vimos que a receita ela é dividida em 3 partes: o título, ingredientes e modo de preparar. Nossa, quanta coisa legal nós já vimos! E vocês puderam ver lá nos livros de receita quantas receitas legais tem, não é? Tem receita que fala até para quantas pessoas é possível servir, qual o tempo de preparo. Fala até se ela é fácil, se ela é difícil de preparar, se vai demorar muito, se vai demorar pouco. Nossa, que legal, não é? Muito bem, a nossa atividade hoje, nós vamos conhecer um pouquinho mais sobre receitas. Olha aí, ó, atividade 2D, conhecendo receitas a partir da leitura. Então, se é a partir da leitura, temos que ler. Olha aqui, leia as receitas de recheio de doce, ó, recheio doce abaixo e reflita sobre as questões. Aqui está dizendo, atenção, não é necessário registrar. Lembra que nós já combinamos? Como nós não estamos mais juntinhos, discutindo todo mundo junto, as perguntinhas que estão aqui devem ser respondidas para tirar uma foto e depois enviar para a Pro. Combinado? Então, qual é? O que é um recheio? Vocês já pararam para pensar o que é um recheio? Então, pensem e escrevam para mim o que é um recheio. Ó, já comeram algo recheado? Vocês já comeram alguma coisa que tinha recheio? Ó, essa pergunta já dá dica na primeira. Olha lá. Quais as suas preferências de recheio? Quais são os recheios que vocês gostam? Então, respondendo aí. Agora, olha lá a receitinha que está aqui. Vocês estão vendo aí? Olha, qual é o título dela? Aqui. Então, podíamos marcar aqui título. Aqui, lista dos ingredientes que vai. Eu vou olhar aqui, observar se eu tenho tudo isso na minha casa, eu posso preparar este recheio. E aqui o modo de fazer. Eu também vou lê-lo para ver se não é muito complicado o preparo, se vai demorar muito tempo, às vezes eu tenho pouco tempo para preparar. Então, todas as partes da receita, elas são importantes e necessárias que nós façamos a leitura dela toda antes de prepararmos a receita. Sabe por quê? E se eu começo a preparar? Eu olho só a lista. Veja que eu tenho todos esses ingredientes lá dentro do armário. Coloco tudo e começo a preparar. E quando eu vou olhar o meu modo de preparo, diz que eu tenho que usar batedeira para preparar. E eu não tenho a batedeira. E aí? Vou jogar os ingredientes fora que eu comecei ali o preparo, misturei e a finalização era bater na batedeira. Vocês estão vendo? Para não ter esses problemas, eu preciso ler a receita
toda. Combinado? Então vamos lá. Mais uma perguntinha que vocês poderão anotar lá no caderno. Eu gostaria muito de saber que tipo de receitas aí tem recheio. Escrevam lá no caderninho Projeto Receitas e escrevam para mim lá. Deixa eu ver, 5 receitinhas que tem recheio. Vamos fazer diferente. O que vocês já comeram que haviam recheio? Eu quero 5 coisas. Uma embaixo da outra. Lista. Lista é um outro gênero textual. É necessário colocar um embaixo do outro. A estrutura da lista é essa, não esqueçam. 5 pratos, receitas, comidinhas que haviam recheio, que vocês já comeram. Coloquem lá no caderninho para mim. Não esqueçam de mandar uma foto, hein? Tá? Muito bem. Agora, vamos fazer a leitura. Ó, recheio de paçoca. Ingredientes: 2 xícaras de chá de amendoim torrado e moído. 2 xícaras de açúcar. Sal a gosto. 2 xícaras de chá de farinha de mandioca torrada. Essa xícara de chá, ela é usada como medida. Você pode perguntar para a mamãe que ela já vai te falar qual é. Nós temos 2 tipos de xícara. A de café, que é a menor, e a de chá, que é a maior. Ela é usada muito na maioria das medidas. Usado como medidas nas receitas. Viram? Agora, modo de preparar. Vamos lá? Coloque todos os ingredientes em uma tigela. Misture bem, amassando com as mãos. Que delícia! Para que o óleo do amendoim se solte ou até formar uma massa homogênea. Que massa é essa, Pro? Homogênea é aquela bem misturadinha. Sabe como vocês preparam massinha de modelar? Aquele slime que eu sei que vocês já prepararam. Quando é que ele fica pronto? Quando ele fica todo homogêneo, todo misturadinho. Então, homogêneo. Isso. Olha lá. Utilize este recheio em bolos ou tortas. Viram? Que delícia! Agora nós temos essa receita, recheio de docinho de leite. Essa vocês vão ler sozinhos e me mandar um vídeo fazendo essa leitura. Combinado? Viram quantas coisas nós aprendemos nessa aula hoje? E o nosso vídeo ficou até extenso, não é? Então, não esqueçam, olha lá, coloquem data, respondam as perguntinhas, aprendemos um monte de coisas sobre receita, que é um gênero textual e instrucional. Vai lá para o caderninho, responde aquela perguntinha. 5 comidinhas que vocês já degustaram e que tinha recheio. Pode ser doce, salgado, ou tudo doce ou tudo salgado, ou um pouco de cada um. Tranquilo? E o último desafio é a leitura dessa receita. Filmando, mande um videozinho para mim. Estou amando vendo-os ler. Treine leitura. Pega o nosso livro laranja de texto. Lá do Ler e Escrever, um monte de texto. Treinem, treinem, treinem. Quanto mais treinarem a leitura, mais craque ficarão. Por isso que eu estou vendo que a leitura está cada vez melhor. Acho que vocês já estão sabidinhos, já estão pegando o livro e lendo, não é? Parabéns! Então, vou ficar aguardando as fotos e o vídeo aí.
Combinado? Beijinhos, tchau, tchau!